Não desanime, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti. Que letra maravilhosa! Deus cuidará de ti. É bem na verdade que muitas vezes nos sentimos talvez abandonados e parece que Deus está tão indiferente para conosco. Mas o salmista declarou que Deus é socorro presente nas horas da angústia. Não é um Deus distante, alienado, indiferente, mas é um Deus presente, o Jeová Shammah, aquele que jamais nos abandonaria. O escritor aos Hebreus vai dizer que o Senhor jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, todavia o Senhor sempre me acolherá. E esta é a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé, a firme convicção de que as palavras fidedignas de Deus são verdadeiras. O Senhor Jesus vai dizer assim: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez neste momento você está vivendo e passando pelo vale da sombra da morte. Talvez uma enfermidade que bateu à sua porta, um diagnóstico de impossibilidade, um diagnóstico não satisfatório, mas a palavra final sempre será a de Deus. A palavra de Deus é aquela que prevalece em nossa vida. Muitas vezes, em meio às aflições, às adversidades, às intempéries, nós ouvimos alguns sussurros na nossa mente, no nosso ouvido. Às vezes são sussurros que vêm de pessoas que não sonham como nós sonhamos, não acredita como nós acreditamos, e muitas vezes nós permitimos que essas vozes, elas afetam a nossa confiança, a nossa convicção na fidelidade de Deus. Muitas vezes também ouvimos sussurros do próprio adversário, que veio para matar, roubar e a destruir. Muitas vezes alguém já lavrou até mesmo o nosso atestado de óbito, no sentido de crescer, prosperar, de alcançar alguma vitória maravilhosa. Mas Deus é Ele que redige a situação da sua vida, é Ele que escreve a sua história, e às vezes Ele reescreve a nossa história. O importante é que eu e você acreditemos que Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas, Ele cuida de nós. Mas também existe uma terceira voz que nós ouvimos, é a voz do nosso próprio coração, do nosso eu, quando nós não já acreditamos mais. As vozes talvez das pessoas à nossa volta, do adversário, ela não é tão forte como aquela própria voz interior, que é a nossa própria voz, que às vezes nós não acreditamos mais, mas você é o autor da sua história. Você é o autor da sua história. Ainda que todos à tua volta o diz que não tem mais jeito, ainda que o adversário já sussurrou no teu coração, dizendo desista, morra, desista de tudo isso. Mas a voz que vai definir a sua vitória, primeiramente, é a voz da sua fé no seu coração, mas sobretudo
a voz interior que é aquela que sobrepuja as demais vozes, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Há momentos em nossa vida que chegamos a um limite em que nós não conseguimos nem orar, não sabemos nem como pedir, mas o escritor vai dizer que não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Permita que o Espírito Santo neste momento seja o teu intercessor junto a Deus em nome de Jesus, porque é Ele que traduz aquilo que você não consegue falar, aquilo que você não consegue verbalizar, aquilo que você não pode talvez externar com a sua própria alma. O Espírito Santo, Ele é aquele que entende, sonda profundamente o nosso coração e sabe exatamente a nossa real necessidade. Portanto, agora mesmo, convide para que o Espírito Santo venha e seja o seu Paráclitos, que quer dizer é aquele que é o nosso aliado, amigo, consolador e o nosso guia. Quantas vezes a gente se depara, né, numa situação como essa. E quando todas essas vozes estão juntas, gritando dentro do nosso interior, nós ficamos confusos, nós ficamos sem destino, porque nós não sabemos o que é certo, o que é errado, de quem que é a voz, né? Como o Sidney falou, a voz nossa, a voz do inimigo, a voz das pessoas ao redor, a voz do Espírito Santo, mas nós não conseguimos ouvir e distinguir de quem é a voz quando o nosso coração está agitado, quando a nossa ansiedade está num limite muito alto, quando nós estamos confusos com a situação, porque naquele momento o que soa mais alto? A situação que você está vivendo. E daí todas essas vozes junto, você não tem noção qual é a voz do Espírito Santo. Eu quantas vezes já me deparei com isso e a experiência que eu tive, claro que nenhum vive com a experiência do outro, mas cada um tem a sua própria experiência com Deus, porque eu creio assim que Deus vai andar comigo, contigo de uma maneira diferente. Não há um diagnóstico exato de uma oração ou de uma palavra, nem mesmo nós falando essa palavra muitas vezes não entra no coração, no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos muito angustiados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir ajuda do Espírito Santo para aquietar a nossa alma, aquietar o nosso pensamento, aquietar o nosso coração, para que depois que nós conseguimos se aquietar, nós vamos conseguir interpretar e entender qual é a voz do Espírito Santo. Porque entre todas essas vozes, a única voz que te traz paz verdadeira é a voz do Espírito Santo. Daí você vai me dizer, mas como que eu vou saber qual é a voz do Espírito Santo? Por mais que você esteja num tumulto, se você pedir ajuda do Espírito Santo, aquieta-me, faz eu me calar, faz eu escutar a tua voz e você tentar dominar a tua emoção, você vai conseguir distinguir qual é a voz do Espírito Santo. Porque quando nós fazemos isso, nós paramos para dar atenção e quando nós damos atenção, nós vemos que lá dentro do fundo do nosso coração existiu uma certeza absoluta, algo que está convicto dentro do nosso coração, só que a tribulação, a circunstância, quando vem ao contrário de nós, nos deixa cansado, abatidos, deprimidos e, acima de tudo, agitados demais. E Deus não fala no agito, Deus não fala, Deus fala na calmaria. Então, que hoje, em nome de Jesus, você convide ao Espírito Santo para que o teu coração se aquiete, para que você consiga discernir a voz do Espírito Santo. Amém. Talvez todos te abandonou, talvez viraram as costas para você, mas o Espírito Santo, o nosso Paráclitos, o nosso amigo, aliado, ele nunca nos abandonaria, pois ele habita em nós, nós somos o templo de Deus. Portanto, agora mesmo, convide o Espírito Santo e não desanime, pois Deus proverá e Deus cuidará de você. Amém. E de tudo que está acontecendo à sua volta.